Lucas Andrade era um desses influenciadores que fazia qualquer um se perguntar se a vida poderia ser mais perfeita. Ele vivia em um mundo onde os likes eram moeda e as festas eram sempre cheias de glamour. E agora, com seu último vídeo, ele estava prestes a dar um grande passo, uma festa na famosa Casa das Sombras. Essa mansão, em meio ao campo, era cercada de histórias sombrias, um lugar onde diziam que almas perdidas vagavam em busca de companhia. Para Lucas, isso só tornava a festa mais interessante. Ele sabia que nada atrai mais seguidores do que um pouco de mistério e emoção. Preparem-se, galera. É aqui que a festa acontece, ele exclamou no vídeo, com um sorriso contagiante. O número de visualizações disparou, e logo convites começaram a chegar a um grupo seleto de amigos e seguidores. Ele tinha uma ideia genial. Cada convidado usaria uma máscara que representasse suas inseguranças. Vamos tirar as máscaras no sentido figurado e no literal, galera. Vamos ver quem somos de verdade, ele dizia, sem perceber que o que estava prestes a acontecer era muito mais do que ele imaginava. Na noite da festa, a mansão estava iluminada e decorada de forma a parecer menos sombria e mais encantadora. Os convidados chegaram, um a um, animados e curiosos. O ambiente tinha uma energia estranha, e Lucas estava feliz, se sentindo no controle. Ele entregou as máscaras aos amigos, rindo e brincando sobre o que cada uma representava. Mas enquanto todos colocavam suas máscaras, uma sensação de inquietação começou a pairar no ar. O riso estava lá, mas era um riso nervoso, como se cada um estivesse se perguntando se tinha feito a escolha certa. A festa começou, e Lucas dançou e se divertiu, capturando tudo em seu celular. Mas conforme a música aumentava, algo mudou. A casa, em vez de ser um local de celebração, parecia cobrar seu preço. As sombras dançavam nas paredes e os sussurros dos convidados tornaram-se mais intensos, revelando inseguranças que cada um preferiria manter em segredo. E então, no meio da festa, um grito. Ana, uma amiga próxima, desapareceu do nada. Os risos se transformaram em murmúrios. Lucas, que sempre controlou tudo com charme e confiança, sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. O clima na mansão havia mudado drasticamente. O que deveria ser uma celebração agora se transformava em um pesadelo palpável. Lucas tentava manter a compostura, mas o medo se espalhava entre os convidados como uma praga invisível. As risadas hesitantes se tornaram murmúrios nervosos. Ele se lembrou das advertências sobre a casa, mas ignorou, achando que eram apenas histórias de faz de conta. No entanto, a escuridão parecia ganhar vida. O que aconteceu com a Ana? Perguntou Felipe, o amigo mais próximo de Lucas, sua voz trêmula. Todos começaram a olhar ao redor, mas Ana estava simplesmente desaparecida. Lucas tentou rir, tentando convencer a todos que ela só havia ido ao banheiro, mas sua mente estava se agitando. Havia algo de errado ali, algo que ele não conseguia entender. A música, que antes parecia vibrante, agora soava como um lamento distante. Conforme o tempo passava, Lucas decidiu que precisava investigar. Ele saiu da sala principal e caminhou pelos corredores escuros da mansão, sentindo o peso das paredes ao seu redor. Os quadros antigos pareciam observá-lo, e um frio gélido subia por sua espinha. Ele finalmente chegou a uma sala que tinha um ar de abandono, cheia de móveis empoeirados e objetos quebrados. Foi ali que ele encontrou um diário, coberto de poeira e desgastado pelo tempo. Ao abri-lo, uma onda de tristeza o atingiu. As páginas revelavam a história de uma jovem que havia vivido ali, sua dor e solidão transbordando em palavras tristes. Ela falava de um amor não correspondido e de um desejo desesperado de ser ouvida. Lucas não queria acreditar que a casa poderia ter alguma conexão com a dor dos convidados. Ele voltou rapidamente para a festa, tentando esconder sua inquietação. Ao entrar, a cena que encontrou era ainda mais horrível. Um segundo grito cortou o ar. Desta vez, foi a Carla, outra amiga, que desapareceu. As pessoas começaram a entrar em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Os convidados se dividiam, alguns tentando sair, outros paralisados pelo terror. Lucas sabia que precisava agir, mas como? As inseguranças manifestadas em suas máscaras começaram a assumir formas tangíveis. Ele viu um amigo encurralado por uma sombra que parecia sussurrar suas inseguranças. "Temos que sair daqui", gritou Lucas, mas as palavras soavam vazias. Algo estava os prendendo ali, e a mansão parecia estar se alimentando de seu medo. Enquanto a noite se aprofundava, a verdade era clara. A festa que deveria ser uma celebração da amizade e da liberdade estava se transformando em um ritual macabro,
e ele era o anfitrião do horror. O desespero tomou conta da mansão, e Lucas sabia que cada segundo contava. Ele precisava reunir os que restavam e encontrar uma saída. A atmosfera estava pesada, como se a própria casa respirasse a dor e o medo de seus convidados. Ele se virou para o grupo, que parecia cada vez mais fragmentado, e disse: "Precisamos nos unir. Não podemos deixar que isso nos vença." Mas as palavras não tiveram o efeito que ele esperava. Os rostos por trás das máscaras estavam distorcidos pela angústia. Uma mulher, Joana, estava paralisada. Sua máscara tinha se transformado em um reflexo grotesco de sua insegurança, e seu grito se misturou ao lamento da casa. "Ela está vindo! Ela está vindo!" ela repetia, enquanto tentava se afastar da sombra que a cercava. Lucas sentiu a pressão aumentar em seu peito. Ele se lembrou do diário que encontrou e da história daquela jovem solitária. A casa não era apenas um lugar, era um ente que se alimentava de tristeza. E agora, todos eles estavam dentro dessa armadilha. Ele decidiu que, para quebrar a maldição, eles precisariam enfrentar seus medos, um por um. "Vamos tirar as máscaras", ele gritou, sentindo que essa era a única maneira de resgatar a liberdade que estavam perdendo. Alguns hesitaram, mas Lucas pegou a própria máscara e a arrancou do rosto, revelando suas inseguranças, suas fraquezas. Ele olhou nos olhos de cada um deles. "Se nós não mostrarmos a verdade, a casa nunca nos deixará ir." Com relutância, os outros começaram a seguir seu exemplo. Um a um, as máscaras foram sendo removidas, revelando rostos encharcados de lágrimas e medo. Quando todos estavam sem máscaras, uma onda de sentimentos invadiu a sala. O ambiente mudava, a energia parecia fluir. Mas a entidade da casa não se renderia tão facilmente. Em resposta, as sombras começaram a se agitar, agora mais agressivas. O grupo se uniu, formando um círculo. "Nós não vamos deixar você nos controlar", sua voz carregada de determinação. Mas ao mesmo tempo, ele sentia a pressão da casa, a tristeza dela se intensificando. Os convidados começaram a enfrentar suas verdades, confessando seus medos mais profundos, um ato que parecia enfraquecer a entidade, mas que também expunha suas vulnerabilidades a um novo nível de terror. Foi então que a entidade apareceu, em sua forma mais pura. Era uma mulher jovem, seu olhar triste e vazio. Lucas a reconheceu imediatamente como a jovem do diário. O espírito se lançou contra eles, e a sala começou a girar. A escuridão os envolveu, e a entidade sussurrou seus medos em seus ouvidos, um eco do passado que os paralisava. "Precisamos lutar", Lucas gritou, mas a pressão emocional se tornava insuportável. A casa não ia deixá-los ir sem uma luta. E enquanto a entidade avançava, ele sentiu a força de todos os seus amigos, um espírito de luta que começou a brilhar no meio da escuridão. Mas a sombra era forte, e a batalha entre a luz e a escuridão tinha apenas começado. O ar estava pesado com uma mistura de medo e determinação. Lucas sabia que precisava agir rapidamente. A entidade, agora materializada diante deles, parecia absorver a dor e a insegurança de cada um. Com olhos vazios e um lamento triste, a jovem espectro estava tão próxima que Lucas podia sentir sua tristeza se infiltrando em sua alma. Ele se virou para os amigos, que olhavam com temor, e disse: "Vamos enfrentar isso juntos. O que precisamos fazer é compartilhar nossas verdades. Isso é tudo que ela quer." Ele sabia que a entidade estava presa em um ciclo de dor e que, ao liberar seus medos, eles poderiam também libertá-la. Um a um, os convidados começaram a falar. Joana, tremendo, confessou: "Eu tenho medo de não ser suficiente, de ser esquecida." Assim que as palavras saíram de sua boca, a sombra ao redor dela se dissipou, revelando um vislumbre de luz. Mais pessoas se juntaram. Felipe, com voz embargada, disse: "Eu tenho medo de nunca ser amado." E novamente a sombra recuou. Cada confissão parecia ser uma faísca de esperança, uma forma de atacar a escuridão que o cercava. Mas a jovem espectro não estava disposta a desistir. Ela avançou, sua presença se tornando opressiva, e seus olhos se fixaram em Lucas. Ele sentiu o peso do olhar dela, uma mistura de dor e anseio. "Você não pode me ajudar", ela sussurrou, sua voz como um eco de lamentos passados. Lucas percebeu que ela não era apenas uma entidade de terror, mas uma alma perdida que buscava compreender sua própria solidão. Ele tomou coragem e, olhando nos olhos dela, disse: "Nós podemos ajudá-la. Você não precisa estar sozinha." As palavras pareciam ressoar com uma verdade que transcendeu o medo. A entidade hesitou, sua forma oscila entre o sombrio e o etéreo, refletindo uma luta interna.
Era um momento crucial, um ponto de virada onde a luz e a escuridão se entrelaçavam. Mas a casa tinha sua própria vontade, e não permitiria que eles a derrotassem tão facilmente. A atmosfera mudou abruptamente, e uma onda de energia negra começou a se agitar. As sombras se lançaram contra eles, tentando consumir a esperança que havia surgido. Lucas sentiu um desespero crescente. Ele percebeu que, mesmo com toda a coragem, a entidade ainda estava presa à sua dor, e que para salvá-la, precisaria enfrentar sua própria culpa. Em um último esforço, Lucas gritou: "Eu sinto a sua dor. Eu também sou solitário, eu também tenho medo." Ele estava disposto a sacrificar-se. Se isso significasse libertar a entidade e seus amigos, ele faria. Ao fazer isso, ele se sentiu como se estivesse puxando a máscara de sua própria vida, revelando sua verdadeira essência para a sombra que o observava. Com isso, a casa começou a tremer, e a energia ficou tão intensa que os convidados começaram a gritar. A entidade, agora dividida entre a luz e a escuridão, parecia estar em conflito, e Lucas sabia que estava prestes a acontecer algo grande. A luta entre a luz e a escuridão atingiu seu clímax. Lucas, com o coração acelerado, sentiu a pressão do passado e do presente colidindo. Ele sabia que a única maneira de quebrar o ciclo de dor era enfrentar a verdade. Não apenas a de seus amigos, mas a sua também. Enquanto a casa tremeu ao seu redor, ele percebeu que a entidade estava lutando contra suas próprias inseguranças, atormentada por um peso que não conseguia carregar sozinha. Os gritos dos convidados ecoavam, misturados ao lamento da casa. As sombras começaram a se estender, ameaçando engolir todos na escuridão. "Não, nós não vamos deixar você nos vencer", gritou Lucas, suas palavras ecoando no espaço opressivo. Ele sentia que sua coragem estava se transformando em algo palpável, uma luz que começava a brilhar no meio da noite. A entidade hesitou, seu rosto refletindo a luta interna. "Você não pode me salvar. Estou condenada a vagar aqui para sempre", ela sussurrou, a tristeza em sua voz ecoando nas paredes da mansão. Lucas, percebendo que não havia como salvá-la sem primeiro libertar a dor que a mantinha presa, disse: "Se você não pode ser salva, então me leve com você. Vamos enfrentar isso juntos." Ao ouvir suas palavras, a entidade se aproximou, suas mãos espectrais estendendo-se em direção a Lucas. Ele sentiu uma conexão profunda, como se sua dor se entrelaçasse com a dela. Os outros convidados assistiam, sem saber se deviam correr ou ficar. A luz que Lucas havia invocado parecia brilhar intensamente, mas a casa não iria deixá-los escapar tão facilmente. Com um grito de desespero, as sombras se lançaram contra Lucas, sugando a vida dele. Ele sentiu a energia dele sendo drenada, mas em vez de medo, ele sentiu paz. Ele havia enfrentado suas inseguranças, revelando a verdade para a entidade. "Não tenho mais medo", ele sussurrou, e suas palavras foram como um farol no escuro. No último esforço, a entidade emitiu um grito agudo e a casa começou a desmoronar ao seu redor. As paredes tremiam e a estrutura ameaçava desabar. "Corra!", Lucas gritou, para os amigos que hesitaram, paralisados pelo terror. Mas algo dentro deles despertou. Eles não podiam perder mais um amigo. Enquanto a casa colapsava, Lucas sentiu a presença da entidade se dissipar, e uma onda de luz o envolveu. Ele viu os rostos dos amigos, agora determinados a escapar. Mas à medida que a luz crescia, Lucas sentiu a força da casa puxando para baixo. Ele sabia que estava destinado a ficar. A última imagem que ele teve foi a de seus amigos correndo em direção à saída, e ele sorriu, sabendo que havia feito certo. Em meio ao caos, a luz se extinguiu, e Lucas foi engolido pela escuridão. E assim, a Casa das Sombras permaneceu em pé, agora mais sombria do que nunca, guardando os ecos de risos e lamentos que seriam ouvidos por gerações. O destino dos que escaparam não estava claro, mas a história da casa se espalhou, atraindo novos influenciadores e curiosos, prontos para enfrentar a solidão e o terror que a Casa das Sombras ainda guardava. E enquanto novos convidados chegavam, Lucas, em espírito, ainda aguardava, atento e solitário, esperando o momento de se libertar de sua própria máscara. Dica do canal: dedique-se à leitura. Na descrição de nosso canal tem diversos livros para você cultivar esse maravilhoso hábito, com diversos benefícios. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas sobre suspense e terror, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo que postamos. Deixe um comentário abaixo e nos conte o que você achou
ou que temas gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade e nos ajuda a trazer mais conteúdo inspirador para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.